Aí. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma roda de conversa. E hoje a gente tem convidados novamente, gente, na nossa roda de conversa. Então vão entrando, vão participando aí junto com a gente do nosso tema hoje. Sejam bem-vindos todos. Bom, boa noite para todas, para todos. É uma alegria muito grande a gente estar aqui nessa roda de conversa e, mais uma vez, falar sobre a vida, sobre a saúde, né? E hoje o nosso tema é muito importante, muito gostoso para a gente estar falando, né? Se deixar, a gente fica até meia-noite ou mais, né? Mas não vai ser isso, não. Tem algumas coisas que a gente precisa falar menos para praticar mais, né? E isso que a gente vai estar conversando hoje é importante praticar, né? E de um jeito especial, a gente pede para vocês compartilharem para as outras pessoas, né? Aqui no Facebook mesmo, ali no compartilha aí para os seus amigos, né? Coloque de novo no seu Facebook. Quem não puder assistir agora ao vivo, depois pode estar assistindo novamente através do próprio Facebook, mas também pode estar assistindo pelo Instagram ou então pelo YouTube, né? É só procurar lá nas redes sociais a Lotus Terapia, e aí aquele que foi mais fácil para você, você. Porque tudo isso daí acaba ajudando, né, a gente a multiplicar para mais pessoas, porque essas redes sociais, elas deixam em relevo, né, elas ressaltam a, as lives, né, os vídeos que são mais curtidos. Então a gente pede para vocês fazerem isso daí, tá bom? Então, estamos no final de novembro. Logo chega dezembro, um ano diferente, muito diferente esse ano, né, gente? Que nós passamos e ainda estamos passando. Quanto mais desafiador, mais intenso, mais fica marcado, mais ainda precisamos celebrar. O período da passagem do ano é de se avaliar, refazer nossos desejos, retomar a esperança, essa esperança que nós vamos conversar tanto hoje. Não no sentido de ficar parado, esperar acontecer, mas de esperançar, provocar o que queremos, prosseguir com os nossos objetivos e fortalecer a nossa essência. E nós somos capazes, todos nós somos capazes disso. Por isso que a gente hoje pensou nesse tema. Vamos hoje esperançar. E aí, para a nossa conversa, nós convidamos a nossa amiga querida Roselena. A Rose, ela é psicóloga clínica, né, nossa amiga aí de muitos tempos, da Pastoral da Juventude também, como nós também fizemos parte, né? E ainda estamos aí. Então, vamos esperançar, Rose, vamos esperançar Mauro e todos os nossos convidados que já estão aqui conosco essa noite. Seja bem-vindo, Rose. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. É um grande prazer estar aqui falando de um tema tão importante e necessário nos nossos dias, principalmente nos dias de hoje, né, Salete, Mauro? É muito gostoso a gente pensar que esse nosso primeiro encontro, que é a primeira vez que eu venho aqui, apesar da gente se falar e se conhecer há quase 30 anos, é melhor a gente nem falar tanto tempo, né? Eu era criança, né? E para começar, eu fui pensando um pouco, né, no que a gente poderia conversar para a gente não ficar tanto na teoria, porque esperançar é uma palavra muito bonita e até poética. E para a gente pensar na prática mesmo, eu quis trazer um poema, e porque nada como um poema para poder reavivar a nossa esperança, né? Na verdade, é uma música, eu vou ler aqui. A música ela é do Nelson Cavaquinho e chama Juízo Final. E o que fala? O sol há de brilhar mais uma vez. A luz há de chegar nos corações. Do mal será queimada a semente e o amor será eterno novamente. É o juízo final.
a história do bem e do mal. Queria ter olhos para ver a maldade desaparecer. O que alimenta a nossa esperança? O que faz a gente acreditar que o sol vai brilhar mais uma vez? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E como a Salete falou, nós não vamos falar de esperança no sentido de esperar, né? Eu espero que as coisas aconteçam, eu espero que as coisas melhorem, mas a gente vai falar de esperança no sentido de esperançar. Esperançar é um verbo, e que quer dizer que a gente vai se motivar a fazer algo para que aquilo que a gente espera aconteça. É mais do que esperar, é andar, é caminhar, é esperançar, né? E aí, para a gente começar a conversar, quando eu fui pensando sobre isso, sobre o esperançar, tem gente até que pensa que a gente está falando errado, né? E eu lembrei de uma história, Salete e Mauro, que do meu avô, vô Genésio, se a minha família estiver aí, sabe, né, dessa história, que ele era assim. O vô, ele era muito brincalhão, ele era uma pessoa muito divertida, e ele gostava de ficar, a gente fala o termo de hoje, né, zoando a gente, né? E o meu avô, ele andava muito depressa quando a gente era criança, e ele, assim, a gente ficava tentando alcançar, né? Ficava lá tentando alcançar, e o vô sempre na frente. Aí eu lembro de ficar gritando, vô, espera. E aí ele virava para trás, dava risada e falava assim, tô esperando andando. E eu nunca mais esqueci disso, né? Tô esperando andando. Eu acho que o esperançar é bem essa fala do vô, né? A gente espera, mas a gente caminha, a gente anda, a gente não fica parado, né? E então, para a gente começar a conversar, eu queria, né, já começar provocando nesse sentido. Será que a gente espera as coisas acontecerem ou será que a gente espera andando? E esse ano foi um ano muito complicado, né? Porque a gente ficou muito perdido. E a gente ficou assim, sem saber, a gente teve que parar, aí a gente teve que parar literalmente ali, né, principalmente no início da pandemia, e a gente ficou assim, sem saber. Mas aí o que a gente faz quando a gente precisa parar? Como é que é essa parada? Né? Como é que foi essa parada? Até nessa questão de esperança, e no momento que a gente tem que esperar, a gente pode esperar de diversas formas, né? Como é que eu reagi? Eu reagi negando, eu neguei, não está acontecendo nada, isso não é comigo. Eu reagi me desesperando, nossa, eu não aguento mais essa pandemia, eu estou desesperada, de medo. Como é que foi que eu reagi? Né? Isso também diz respeito a como é que a gente vai alcançar as nossas expectativas. Então, para a gente começar a conversar isso, né? Tem uma frase, Salete, que fala que viver é como andar de bicicleta. A gente só permanece em equilíbrio quando se está em movimento. Para a gente andar de bicicleta é bem assim, né? Como é que a gente consegue andar? Só se a gente se movimentar. Você ficar parado em cima da bicicleta, você cai. Você desequilibra, né? Então, se a gente também viver uma vida só esperando que as coisas aconteçam, a gente não vai conseguir alcançar aquilo que a gente deseja. É preciso movimento, é preciso caminhar, mesmo que a gente não tenha muita clareza ainda do que vai ser do futuro. A gente está nesse momento incerto, né? Não sabe muito bem. Mas mesmo não sabendo, a gente precisa continuar caminhando. Bacana, Rose. É bem isso mesmo que a gente tem falado sempre nas nossas rodas de conversa aqui, né? Sempre eu puxo para o lado da medicina tradicional chinesa, porque uma dessas intenções, né, com essas rodas de conversa, é ajudar as pessoas a enxergarem a vida, a saúde, a partir de outros olhares também, acrescentar, né? Acrescentar para a gente ver a imensidade de possibilidades que a gente tem e que, olha, as coisas não ficam perdidas se a gente enxerga dessas outras maneiras e começa a praticar, né? Bom, na medicina tradicional chinesa, sempre a gente tem a figura do yin e do yang, né? O yin é o parado, o yang é o movimento. O yin é a noite, o yang é o dia. O yin é a água, o yang é o fogo, né? E essas duas coisas parecem contraditórias, né? E elas são, de certa forma. Só que uma não anula a outra, ao contrário, uma complementa a outra.
Então, isso que você coloca, né, da gente ter esperança significa colocar-se em movimento. Só que, falando desse ano de 2020, em que a gente ficou de cabeça para baixo, né? Quer dizer, muitas coisas que aconteceram a gente não esperava, e muitas coisas não aconteceram que a gente queria, né? Então, a gente teve que dar uma parada. Aliás, ainda precisamos prestar atenção na situação, na realidade, porque ainda precisamos dar paradas. As coisas não estão normais, né? Não estão como estavam antes. As coisas não estão livres ainda, porque tem o perigo do vírus, né? E o pessoal fala aí da segunda onda, quer dizer, muitos casos acontecendo, né? Muitos casos aumentando, né? Mortes aumentando devido ao Covid. Então, a gente está vivendo um ano ainda meio parado, entre aspas. Só que, à medida que a gente para, significa que o nosso movimento tem que ser do mesmo tamanho. Então, se a gente para bastante, a gente precisa caminhar bastante, movimentar bastante. Quanto mais a gente para, mais a gente é levado a refletir sobre a vida, significa que mais impulso a gente tem para dar os passos de um jeito mais acertado. Aí a gente vai até mais longe, né? Então, acho que isso que é o bonito da gente viver a experiência de 2020, com todas as suas contradições, como a gente está falando, né? Com todos os seus sofrimentos também. As celebrações necessárias, né, para esse momento aí de tristeza, né, de dificuldade, mas que esse ano deu um grande aprendizado para a gente. Né? Na correria do dia a dia, preciso a gente tocar as coisas um pouco mais devagar, só que ao mesmo tempo mais profundo. Né? Por isso que cada dia que passa, a gente tem certeza de que os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos objetivos, eles vão acontecer sim, e agora vão acontecer com mais propriedade, com mais categoria. E uma coisa também que eu acho que é interessante é aquilo que a gente fala, né? A esperança a gente tenta sempre alimentar, né? Seguir em frente. Mas a gente sabe também que muitas vezes várias situações que a gente vivenciou esse ano, né, leva a gente a perguntar, poxa, será que a esperança ainda vive? Né? Com tanta coisa, é violência, é doença, é desemprego. E aí a gente chama, né? A gente chama novamente as pessoas e fala, sim, nós acreditamos que vale a pena esperançar. E aí, sempre quando eu falo em esperança, não tem como. Eu lembro de Dom Pedro Casaldáliga. Né? Eu sempre penso nele que eu falo assim, eu apertei a mão da esperança, eu abracei a esperança, porque são pessoas teimosas, né? São pessoas que assim, tudo está ruim e elas ficam serenas, tranquilas e falam, tem jeito ainda. E aí tudo está ruim e ela vem e fala, tem jeito ainda. Então assim, que essa noite, que a gente possa ser essa mão, sabe? Que alguém possa olhar para mim e falar assim, você é a mão da esperança. Então, que essa noite a gente consiga mexer mesmo com todas as entranhas de todo mundo e que a esperança possa estar, de fato, sendo um verbo entre os homens e as mulheres. Exatamente. E quando você fala, né, Salete, que a esperança precisa ser alimentada, né? Então, como que a gente alimenta essa esperança? Né? O que alimenta a nossa esperança? Quando o Mauro fala a questão do movimento, né? Que mesmo parado, a gente precisa se movimentar, o que significa isso, Rose? Como é que eu fico parado e eu me movimento? Ou uma coisa ou outra, né? Mas muitas vezes o movimento ele precisa ser interno. Quanto mais a gente se aprofundar na nossa vida, quanto mais a gente se movimentar também para dentro, e foi isso que a pandemia nos trouxe, né? Trouxe a gente para dentro de casa, do ambiente,
do lar e também para dentro da nossa casa. A gente teve que lidar com a ansiedade, a gente teve que lidar com medo, a gente teve que lidar com raiva, a gente teve que lidar com frustração, porque a gente fez planos e os planos não foram concretizados. A gente teve que lidar com vários sentimentos, então como é que a gente conhece e se aprofunda nesses sentimentos, né? Para a gente poder alimentar a nossa esperança. Tem uma história que eu estava lendo num livro e que eu achei bem bacana de compartilhar. Ela é de um livro do Saint-Exupéry, que é o autor do Pequeno Príncipe, né? E aí ele fala, assim, que teve um piloto que ele estava sobrevoando, né? E aí ele foi atingido por uma tempestade de neve. E ele caiu nas montanhas, nos Andes, e sozinho. E ele se viu ali perdido, sem saber o que fazer, né? E ele ficou desesperado, apavorado, e teve um momento que passou um tempo, né, ele não conseguia contato, nada, ninguém achava ele, que ele pensou em desistir. E aí, nesse momento que ele pensou em desistir, ele pensou assim, bom, se a minha mulher, se a minha esposa pensa que estou vivo, ela pensa que eu estou caminhando. E aí ele continuou a caminhar, porque ele acreditava que ele iria encontrar a esposa e a esposa esperava que ele continuasse caminhando. E aí, depois de 4 dias, ele foi encontrado. E aí perguntaram para ele, né, o que fez ele continuar? E aí ele falou assim, que foi a cada dia, a cada momento, dar um próximo passo. E dar um próximo passo como se fosse a primeira vez. Então, ele não ficava pensando no tempo que ele estava lá, naquilo que ele estava vivendo, ele continuava caminhando, ele não sabia se ele ia encontrar, mas ele acreditava naquilo, a esperança está aí, né? E a esperança tinha um nome, a esperança era encontrar com a esposa dele. Então, tem momentos que a gente precisa continuar por um motivo muito concreto. Eu quero que isso aconteça. Isso até também tem uma outra história, que é de um psicólogo que chama Viktor Frankl, que ele é o criador da logoterapia, que é uma linha, né, da psicologia, e o Viktor Frankl, ele viveu nos campos de concentração, muito tempo nos campos de concentração nazista, né? Então, assim, ele tinha todos os motivos para ele poder desistir. Ele via a morte a cada segundo ali do lado dele, o tempo todo, né? Um mosquito aqui. O tempo todo ele via a morte rondando. E aí, ele foi perguntado para ele por como ele conseguiu sobreviver nos campos de concentração. E um dos motivos que ele fala foi assim, porque eu queria ver a minha família, eu queria ver a minha esposa. Então, pela esposa, por amor à esposa, ele continuou, ele não desistiu, ele não desanimou. E então a esperança, muitas vezes, a gente precisa, como é que a gente alimenta? Né? Uma das coisas que ele fala, e que é importante a gente pensar sobre isso, é que a gente precisa ter um motivo de amor. E esse motivo de amor não necessariamente tem que ser o esposo, ou a esposa, ou o filho, porque senão quem é solteiro, por exemplo, não Rose, daí, eu não tenho nenhum motivo de amor. Mas é algo que você realmente é apaixonado. A gente precisa ser realmente apaixonado por algo nessa vida, algo fora de nós, né? O Viktor Frankl, ele fala isso também, de que a gente precisa viver uma vida para além de nós, fora de nós. Então, eu não vou viver somente para poder satisfazer os meus desejos, os meus sonhos, as minhas vontades. Senão a gente muitas vezes desequilibra fácil, porque, por exemplo, né, a gente teve que parar na pandemia, vamos dizer que eu tinha um plano de comprar um carro, de fazer uma viagem para o exterior e de fazer várias coisas esse ano e pá, não pude fazer nada. E aí eu desestruturo porque o meu único objetivo na vida era esse, era ter ou era conseguir alguma coisa para mim, né? É diferente e essa pandemia também ensinou muita gente que quando a gente pode ajudar o outro, a gente também é ajudado, né? Quantas pessoas se uniram aí nesse momento para poder ajudar outras pessoas, para poder ajudar as famílias que estavam passando mais necessidade. Às vezes a gente também estava passando, mas a gente dividiu. E o quanto isso fez bem para quem foi ajudado e fez bem para quem ajudou. Então, a gente pensar nisso também, que a esperança, o que alimenta a nossa esperança também é poder
ajudar outra pessoa, doar a nossa vida a algo ou a alguém, ter um motivo de amor. Esse motivo de amor também é fora de nós, né? E um terceiro ponto que o Victor também coloca, porque ele vivenciou muito lá no campo de concentração, é sobre sofrimento, né? E tem uma frase dele que todo mundo, muita gente já ouviu falar, que ele fala assim, o sofrimento é inevitável, mas a dor é opcional. Então, assim, não tem como a gente levar uma vida sem que a gente sofra. Mas o que a gente aprende, o que a gente experimenta com esse sofrimento, tem coisas que é só o sofrimento para ensinar para a gente. Não é verdade? Tem coisa que é só o sofrimento que a gente vai aprender. A gente aprende a ser mais forte, mais resiliente. Cada um tem sua experiência pessoal para contar, que passou por uma situação tão difícil na vida e conseguiu enfrentar, e conseguiu vencer, e conseguiu sobreviver. A gente tem agora prático também esse momento que a gente está vivendo, que não é fácil, e a gente está aqui, está firme, está forte, e está alimentado, sustentado, principalmente na esperança, mas na esperança disso, né? Na esperança do esperançar. Eu estou fazendo um movimento. Então eu passo a pensar, bom, será que eu tenho realmente um motivo de amor na minha vida? O que me motiva? O que me faz levantar de manhã todos os dias? O que me faz acordar? Se eu não tenho, se eu ainda não sinto, que eu posso encontrar. E às vezes são coisas simples. Outro dia eu estava conversando com uma paciente minha, que estava dizendo que estava trabalhando, e aí que ela estava no meio do trabalho, o cachorro dela chegou e sentou no colo dela, e aí ela brincou com ele ali uns minutos, e que para ela aquele carinho dele, ela estava num trabalho tenso e tal, mas esse momento de brincar com o cachorro foi tão bom, foi tão importante, que já deu um novo significado para a vida dela. Então, às vezes, a esperança se alimenta com coisas simples, como brincar com o cachorro, como brincar com uma criança, como ouvir uma música boa, como ler uma poesia, ler um livro bacana, né? Então, são coisas que nos alimentam, que nos sustentam e que reacendem a nossa esperança. Tenho mais coisa para falar, legal, mas eu vou deixar vocês falarem. Legal. Muito obrigado. Mauro falou que a gente ia ficar até meia-noite. Então, e mineira ainda, né? Uai, não é? Vai, né? Vai hoje. Muito bom. Então, mas olha, os japoneses, eles têm uma palavra, né? Assim, uma palavra forte, né? Que por vezes é moda, mas sim, que é bem verdadeiro, né? Que é Ikigai, né? Ikigai significa qual é o meu propósito para hoje, né? O que eu vou fazer, o que está me levantando no dia de hoje, né? Para eu estar fazendo, para eu estar vivendo, para eu ser feliz, né? Ikigai, né? Então, todos os dias, reforçando isso que você falou, todos os dias, na hora que a gente desperta, a gente fazer essa pergunta para a gente, né? Ikigai, quer dizer, japonês não, né? Fazer português, né? Qual é o meu propósito hoje, né? Qual é aquilo que eu vou fazer, a minha marca que eu vou deixar no dia de hoje, né? E olha, os chineses, eles dizem assim, que nós vivemos em cima dos 5 movimentos da natureza, né? Sempre a gente repete isso, e é bom para ir reforçar também essa visão, né? Então, esses 5 elementos, 5 movimentos, eles são a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. Cada um deles tem as suas características. E aí, cada pessoa tem um desses movimentos, ou um desses elementos mais ressaltado. Então, tem pessoas que são mais madeira, outros são mais fogo, mais terra, mais metal, ou então mais água, né? E olha que bacana. Esses movimentos aí, eles estão relacionados aos nossos sentimentos, né? Então, madeira é o sentimento de raiva, de irritação. O fogo, de alegria, agitação. A terra é o pensamento, a ansiedade, concentração. Metal tem a ver com a tristeza, mas também tem a ver com o nosso objetivo de vida, a perspectiva de vida. E a água tem a ver com medo, mas com a nossa determinação, né? Então, assim, cada um desses elementos, eles têm
um sentimento característico, mas necessariamente esse sentimento não precisa ser um sentimento ruim, né? Quando a gente conversou numa das nossas rodas aqui sobre o medo, tenho certeza que chamou a atenção de bastante gente, porque é um dos vídeos que a gente fez aqui que mais teve visualizações, né? E falar do medo, né? Muita gente foge do medo, foge de falar do medo. Mas nós mostramos aqui que o medo é bom, né? Ele é necessário, defende, protege a nossa vida, né? E por causa do medo é que nós temos convicção na vida, é que nós temos coragem, é que nós enfrentamos, né, as dificuldades. Então, todos esses sentimentos ajudam a gente a ir para frente, ir adiante, né? Então, quem é madeira, por exemplo, é aquela pessoa que elas conseguem planejar, elaboram, né? São pessoas de si mesma e vai com as outras pessoas. Adoram rir e contagia as pessoas, né, com a sua alegria. A pessoa que é terra é aquela que tem a habilidade de alimentar as outras pessoas, assim como a mãe alimenta os filhos, né? Quem é metal procura sempre aquilo que é mais puro, espiritual. E quem é água são as pessoas persistentes e determinantes. Então, todas as pessoas, né, elas têm características muito boas que ajudam a gente a tocar adiante essa esperança, né? Então, não tem por que desesperar, né? Acho que a gente passar pela situação que a gente está vivendo esse ano, né, e construir 2021 de uma forma diferente, com o aprendizado que a gente teve, é tudo de bom, né? A gente pode fazer isso de um jeito muito bacana. E aí, mais um poema, né, para a gente abrilhantar essa nossa noite, que é um poema do Paulo Freire, né? É preciso ter esperança, mas ter esperança, de novo, do verbo esperançar. Por quê? Tem gente que tem esperança do verbo esperar. Vou esperar dar certo, vamos esperar que resolva, vou esperar que funcione. Esperança do verbo esperar não é esperança, é apenas espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir. Jamais, jamais. Esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Exatamente. É isso, Salete. É juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então, a gente não alimenta a esperança sozinho. A gente alimenta a esperança estando com outras pessoas, estando junto. Então, naquele momento que a gente estiver mais desesperançado, que a gente estiver mais desanimado, que a gente estiver, né, com menos força, é a hora da gente procurar alguém. É para ligar para um amigo, é para conversar, é para falar com alguém da família, né? É essa hora que a gente vai se juntar, porque a esperança, né, tem aquela frase, né? Ninguém solta a mão de ninguém. É nessas horas que a gente precisa unir as nossas mãos mesmo, né? E falando, né, pensando nisso também, e como é que a gente alimenta a nossa esperança, uma das coisas é essa, aí me faz lembrar de um outro livro que eu li, que, aliás, foi o primeiro livro que eu li esse ano, e que é muito interessante, porque a gente, no começo do ano, nem imagina o que a gente vai passar, né? O livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. Esse é o nome do livro. Daí você fala assim, nossa, a morte é um dia que vale a pena ser vivido? É muito importante e necessário a gente pensar sobre a morte e coisas que a gente não pensa. E a gente teve esse ano um contato direto, teve que bater de frente na nossa cara de que a gente vai morrer, né? A gente vai morrer um dia. E aí isso não é para nos desanimar e para nos deixar tristes, mas é para pensar assim, bom,
como é que eu quero que a minha vida seja significativa? Como é que eu quero que a minha vida tenha um significado, seja importante? Como é que eu aproveito bem esse tempo que eu estou vivendo aqui, porque esse tempo ele é limitado. E aí, nesse livro, uma das coisas que fala, ele é uma médica que escreveu, que essa médica, ela trabalha em cuidados paliativos. Cuidados paliativos são os cuidados com aquelas pessoas que estão no fim da vida, que estão morrendo, e que precisam dos últimos cuidados lá. Ela trabalha com pessoas assim. Ela fala, por exemplo, que às vezes do primeiro contato que ela tem com a pessoa, às vezes não dura 2 semanas e essa pessoa já não está mais junto dela. Então ela tem um pouquíssimo tempo, mas que é muito rico. E aí ela coloca no livro 5 arrependimentos que as pessoas têm no momento do fim da vida, no momento da morte. E aí, lendo sobre esses 5 coisas que as pessoas se arrependem, eu fiquei pensando que a gente pode, então, transformar isso em coisas que a gente faz para que a gente não se arrependa no final, né? Então, uma das coisas que as pessoas se arrependem é não priorizar as suas escolhas. Isso quer dizer, assim, as pessoas priorizam muito agradar as outras pessoas e aí deixa de ser a gente mesmo. Quantas vezes a gente faz coisas para poder agradar o outro, mas coisas que a gente não quer fazer? Ou às vezes a gente vive uma vida que não é uma vida verdadeira, uma vida meio que falsa, porque a gente cria uma falsa imagem, por exemplo, de bonzinho, de ser super agradável, de ser super legal, para poder ter do outro uma atenção, para ter do outro um carinho, esperando que o outro venha suprir uma necessidade nossa, e a gente não é feliz. E às vezes a gente passa uma vida inteira assim. Aí chega no fim da vida, a gente fala assim, poxa vida, por que eu vivi desse jeito? Então, para a gente parar para refletir hoje, como é que eu estou levando a minha vida? Será o outro, ele precisa gostar de mim pelo meu jeito único de ser? E não eu tentar agradar, tentar me moldar ao outro para ele poder me aceitar. É diferente, né? Então, assim, que o outro se atraia, que o outro se achegue, que a gente tenha esse movimento, porque a gente só tem um jeito muito especial e todo mundo, ninguém é igual a ninguém, né? Aquela velha frase, todo mundo tem um jeito muito especial de ser e que as pessoas vão gostar. Então é importante pensar nisso, né? Outra coisa que as pessoas se arrependem, que a gente precisa pensar, é sobre demonstrar sentimentos. As pessoas se arrependem de não demonstrar o sentimento. E demonstrar sentimento não é só a gente falar que ama, dizer que gosta, mas às vezes a gente tem que expressar que ficou bravo, que ficou chateado, precisa falar um não, precisa perdoar. Quanto que é difícil perdoar, às vezes a gente fica guardando isso. E o que isso tem a ver com a esperança? Isso mina a nossa esperança quando a gente começa a alimentar coisas que não são bacanas, que não vão nos ajudar. Guardar sentimentos é uma delas. Então, que a gente passe a pensar um pouco mais sobre isso e a gente alimenta a nossa esperança quando a gente expressa o que a gente quiser expressar. Se eu quero falar para a Salete hoje, Salete, nossa, eu gosto tanto de você, você é tão especial na minha vida, não vou esperar amanhã. Se me veio falar isso hoje, eu vou falar, né? Se a Salete brigou com o Mauro e ficou lá chateada com ele, ela não vai ficar guardando aquilo e depois fazendo outras coisas e alimentando, né? Fala, Mauro, ó, eu não gostei do que você fez por isso, por isso, por isso, e eu fiquei chateada com isso, com isso, com isso. É saber falar, mas falar, né? Isso é importante a gente pensar. Tem uma outra coisa também que as pessoas se arrependem, é de trabalhar demais. Mas esse trabalhar demais, muitas vezes, é a gente se envolver com um trabalho que não tem nada a ver com a gente. Tem muita gente que fala isso, né? Que no trabalho é uma coisa, que em casa é outra. Isso é muito ruim, a gente não poder ser a gente mesmo em todos os lugares. Então, eu tenho que criar uma imagem de uma determinada pessoa no meu trabalho e eu tenho que ser outra pessoa em casa totalmente diferente. Faço um trabalho que não me acrescenta em nada, que não faz sentido para mim, que não me completa. Então, as pessoas chegam no fim da vida e se arrependem disso, de ter trabalhado demais.
E aí a gente refletir também sobre isso. Será que o meu trabalho tem a minha cara? Não precisa, às vezes não dá para ser exatamente o nosso sonho, exatamente aquilo que a gente gostaria de fazer. Eu quero vender coco na praia, mas eu não dá para eu vender coco na praia, né? Mas será que eu posso ser criativa no meu trabalho? Ou será que é um trabalho que me inibe, né? Então, essa é uma questão para a gente pensar também. Como é que é o nosso trabalho? Como é que é a nossa relação? E será que eu posso ser eu mesma em todos os ambientes? E é Esse é o terceiro né, motivo. Rose, Mauro uma caiu? coisa você caiu, já que ele volta. Pegou? Eu caí aquela... Interessante isso que você falou, que aí dá aquele chacoalhão na gente também, né? Porque aquilo que a gente já tinha falado em algumas outras rodas de conversa, né? A gente parar de ser o espectador da vida, né? Sair ali da plateia, porque muitas vezes a gente fica na plateia assistindo a nossa vida, né? Então, acho que está mais que na hora, eu acho que tudo isso que a gente está vivenciando está dando esse chacoalhão da gente, né? Falar, poxa, está na hora de você subir no palco, né? Você ser esse ator participativo, né? Quando a gente fala da questão do esperançar, é exatamente isso, né? Você é o ator principal de tudo isso. Você pode chamar outros atores para estar junto nessa batalha, mas não dá para a gente ficar na plateia só assistindo tudo o que está passando e falando, é assim mesmo, a vida é assim mesmo, né? Vão morrer, outros vão ficar vivos, não dá para ser assim mais, né? A gente precisa deixar essa esperança ganhar vida, né? Sair de dentro da gente e ganhar vida. Ô, Salete, você sabe que tudo que a gente fala, eu penso em música, né? Ai, Mauro, desculpa. E aí você falando aqui que a gente precisa subir no palco da vida, eu fiquei pensando que pode ter alguém que lembre da música e que pense assim, eu pensei assim, subiu no palco, o palco caiu, você sabe aquela música? Caiu do palco, o palco caiu. Aí a pessoa pode pensar assim, bom, a hora que eu resolvo tomar conta da minha vida, de repente o palco cai e eu caio junto. Aí já me veio logo uma outra música na cabeça, que é aquela, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Então, se a gente cai, a gente levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Né? E a vida é essa, é esse movimento, de cair e levantar. Né? E tem uma outra coisa, falando do fica arrependimento, um outro arrependimento é ficar com amigos, querer ter passado mais tempo com os amigos. O quanto estar com amigos é fundamental na nossa vida, é importante demais. E às vezes a gente passa um tempo todo ocupado com um monte de coisas e a gente deixa de fazer isso que a gente está fazendo aqui. Pegar, sentar numa roda de conversa, bater um papo. A gente cresce muito com os amigos, e com os amigos é muito importante, porque com os amigos a gente pode ser a gente mesmo, do jeito que a gente é. O amigo não vai ficar impedindo a gente de falar bobeira, de brincar, de dar risada, de cair, de beber, de levantar, né? Então, é muito importante que a gente valorize muito esse tempo que a gente tem com os nossos amigos, né? E aí, uma última arrependimento eu não fiz de mim uma pessoa feliz. Então, é a gente poder fazer da gente mesmo uma pessoa mais feliz, né? E e como que a gente faz isso? Cada um tem ali, a gente pensa às vezes que a felicidade é um negócio muito grande, assim, tipo assim, quando eu comprar um carro, quando eu casar, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, e a felicidade, ela é nas coisas pequenas. Ela vai principalmente na coerência entre o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. Muitas vezes a gente leva uma vida meio desproporcional, a gente fala aquela coisa, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Isso aí é muito complicado. A gente tem que ter uma vida coerente, o pensamento, a palavra e a ação. Aí tem só para fechar, tem um outro livro que chama, que eu li, essa pandemia foi uma maravilha para ler um monte de coisa. E a gente lê, gente, é muito importante, a gente aprende muitas coisas, carrega muitas coisas. O livro, ele fala sobre 4 compromissos que são muito importantes na nossa vida. E se a gente seguir esses 4 compromissos, a gente pode ter uma vida bacana, que é, seja impecável com a sua palavra, tome cuidado com aquilo, com a forma como a gente diz as coisas. Então, é ser impecável, a gente falar de uma forma muito clara e da melhor forma possível. Não julgar, né? A gente julga muito,
Se alguém olha meio torto pra gente, a gente já fala assim, nossa, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é enjoada, aquela pessoa não sei o quê. A gente julga demais o tempo todo e a gente não sabe de nada, né? Então, é não julgar, não levar nada pro lado pessoal. Salete olhou torto para mim, eu já penso, a Salete não gosta de mim, a Salete está com algum problema comigo, a Salete não sei o quê. Eu já levo para o lado pessoal. Se eu estou com dúvida, pergunta, Salete, está acontecendo alguma coisa? Eu percebi que você não olhou, você olhou meio torto para mim. A Salete pode dar uma resposta que nossa, eu nem te vi, Rose, eu estou com a cabeça em outro lugar. E eu fiquei lá martirizando, pensando, a Salete não me ama, a Salete não gosta de mim e tudo mais. Então, assim, não levar nada para o lado pessoal. E dê sempre o seu melhor. Em tudo que a gente fizer nessa vida, a gente oferecer o nosso melhor. Isso faz toda a diferença. Então, assim, dentro das condições que a gente tem, às vezes a gente reclama assim, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, como que eu vou fazer? Dentro do que você tem, você está oferecendo o seu melhor? Esse é o melhor que você pode fazer? E aí a gente estar junto, e junto com isso, estar junto das pessoas, estar junto daqueles que são importantes para nós. Isso vai alimentar a nossa esperança para a gente continuar caminhando. Então, não é pensar assim, o que eu espero da vida, mas é assim, o que a vida espera de mim? Nesse momento da pandemia, a pergunta é outra, fala assim, nesse momento de pandemia, o que a vida espera que eu faça? O que a vida está esperando de mim nessa situação, que resposta eu tenho que dar à vida, e não que pergunta que eu vou fazer para ela. Então, não é deixa a vida me levar, é o que eu vou fazer com a vida nesse momento. É muito bacana, olha, eu tô. Sim. Eu não sei o que o Mauro tá, Salete. Eu acho que ele travou aqui, novamente. Não sei se travou para você. Travou? Sim. Ele travou? Então vamos nós aqui. Rose, vamos a gente que o Mauro travou. Eu queria fazer uma pergunta para as pessoas que estão participando com a gente. O Mauro caiu de novo, gente, mas ele tem esperança e ele vai voltar. Tá tendo comentários, eu não consigo ver. Eu queria que vocês colocassem aqui para a gente quais são esses motivos, o que alimenta a esperança de vocês. Coloca aí para a gente, escreve um pouquinho aí para a gente. O que alimenta, o que você faz para alimentar essa esperança, né? Vai escrevendo aí, o Mauro está entrando de novo, ele entrando, a gente coloca ele aqui na nossa conversa novamente. Ele está entrando aí, entrou, está entrando. Que faz a gente continuar acreditando, né, Salete? Isso, aí, ó, a gente acredita que o Mauro ia voltar, voltou. Continue, Mauro, ou volte. Isso, tá travando. Não. Não, não tá, Rose, ele não tá ao vivo. Pode continuar você, Rose. Eu pensei que às vezes ele pudesse, era só eu que não estava ouvindo. Mas é isso falar. Mesmo, a gente cai e a gente levanta. Mas é isso, né? Se a gente for pensar no que alimenta a nossa esperança, Salete, eu vou responder por mim, né? E aí depois eu queria ver o que as pessoas estão colocando, aí, o que as pessoas estão falando. Para mim, eu preciso fazer coisas que são importantes na minha vida e que me fazem bem. Por exemplo, eu gosto muito de música. A música, ela me motiva, me movimenta muito na minha vida. Então, assim, se eu tô lá meio desanimada, eu vou ouvir músicas e, assim, eu vou prestar atenção na letra. Também não é qualquer música. Se eu tô mal, eu não vou ficar ouvindo uma música que vai me deixar mais para baixo. Então, eu vou procurar coisas. Tem o Spotify,
O Spotify é um aplicativo de música que a gente coloca no telefone. Tem um canal lá que chama assim, Músicas para Pensar, MPP. Lá só tem músicas que eu não conhecia, que são músicas com letras muito legais e que reacendem a esperança. Então, a música é uma coisa para mim que me ajuda. Os livros, tudo que eu falei para vocês, tem vários livros que eu fui lendo e que ajudam muito. Então, são duas coisas que me ajudam bastante. Uma terceira que me ajuda, que eu vou fechar aqui, é escrever. Colocar para fora o que eu estou sentindo. Eu escrevo todos os dias, eu tenho ali na beira da minha cama o meu diário, e assim, vou colocando. Aquilo, eu mesma vou colocando o meu desânimo, e eu mesma vou me animando, e aquilo a esperança vai se reacendendo. E uma outra questão é a espiritualidade. Manter um momento de espiritualidade também reanima, reaviva a nossa força. Vamos ver se o Mauro voltou. Mauro, está com a gente? Ele voltou. Ele está sem som, né? Está querendo voltar, gente, mas ele não voltou. Não, ele vai ter que fazer mímica para a gente. Não voltou. Vai, Rose, pode ir. Ó, Rose, eu vou só adiantar aqui, tem uma pessoa que colocou isso, eu vou colocar aqui, ó. A Valdineide, que ela pergunta, é uma pergunta, na verdade. Tem alguma técnica para falar com uma pessoa próxima que não tem esperança de nada? O Olha, também, se tiver aí também. Eu acho que a primeira coisa, Valneide, é a gente estar do lado daquela pessoa, mas realmente, sabe? Porque às vezes a gente fica querendo animar, olha, não fica assim, olha, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, e a gente fica tentando arrumar coisas para ela fazer, e na verdade ela não vai querer fazer nada. Então, assim, primeira coisa é estar realmente do lado dela e falar assim, olha, tá difícil, né, eu compreendo, eu entendo, mas assim, e ver se ela quer sair dessa situação, e vamos juntas tentar sair, buscar uma ajuda, porque às vezes a pessoa precisa até de um acompanhamento médico, psicológico. Então, a gente se colocar ao lado daquela pessoa, mostrar para ela que a gente entende o que ela está passando, que está difícil mesmo, e se ela quer ajuda, e se ela quiser ajuda, buscar junto, né? Porque técnicas, às vezes, não vão funcionar. Às vezes, é mais essa coisa da empatia mesmo, de você estar junto, acolher o sentimento daquela pessoa, e dizer para ela que tem uma outra forma de lidar, que está difícil mesmo, mas que a gente junta, a gente consegue, e aí oferecer ajuda. Vamos ver se o Mauro voltou. Mauro, voltou? Agora sim? Agora sim. Ah, muito bem. Eu descobri o que era. Quando eu caí, na hora de levantar de novo, eu não sabia que eu tinha que mudar a configuração aqui. Mas é aprender, isso é esperançar. É a gente saber que está indo, aí dá um errinho e procura para a gente poder recomeçar, né? E fazer certo. Agora que eu aprendi, eu vou fazer. Mas eu acredito assim, que quando a gente que precisa da nossa ajuda, né? Que precisa de uma esperança, primeira coisa é estar junto, né? E deixa fluir. A natureza, né? Aqui a Lélia está falando, né? Olha, a mãe natureza recarrega a gente, deixa fluir uma conversa de forma natural, sem forçar, né? Porque a coisa que a pessoa mais precisa é alguém presente, mesmo que a gente não fala nada. Né? Pessoas assim, que eu sou muito desconfiado para falar, eu não gosto de falar besteira, assim, ser mais nem menos, né? Eu presto muita atenção nas coisas que eu falo, nos momentos, né? Pelo menos eu procuro. Então, quando eu não tenho o que falar, eu não falo, mas eu estou presente. A pessoa sabe que pode contar com a gente. Tá? Então, olha, para a gente poder não perder nunca a esperança, né? A Salete falou de Dom Pedro Casaldáliga. A última vez que eu, a Salete, o Pedro, a Sofia, a gente foi junto com o Padre Afonso, né, visitar Dom Pedro, a última vez que nós fomos lá, em 2016, ele disse para a gente assim: nunca perca a esperança. Nunca perca a esperança. Falou isso para o Pedro, segurou a mão do Pedro e disse para ele: nunca perca a esperança. Né? Então, é firmeza sempre naquilo que a gente tem para fazer, naquilo que a gente acredita, né?
nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, na nossa vida. Né? Eu estava, então, o que eu ia dizer aquela hora, é que eu estava procurando algum símbolo, né, para trazer aqui para a nossa conversa. Né? Agora eu tentei pegar, mas eu não sei se um dos motivos de eu ter caído é que eu fui acessar a internet aqui, aí deu confusão aí na conexão. Mas uma das coisas que apareceu, né, aqui na minha pesquisa é, a Rose falou do Viktor Frankl, né, que durante a Segunda Guerra Mundial ficou preso, né, e vira e mexe eu sempre me lembro da história de Hiroshima e Nagasaki, né, da bomba atômica naquelas duas cidades, que arrasou, né, não só com as cidades, mas com todo o país, todo o Japão e com todo o mundo, né, porque aquilo foi uma violência incrível, muito grande. Né? E olha, um ano depois, no meio daquela destruição total, né, começou a brotar, e esse broto é porque já existia a semente que resistiu à radiação atômica, né, uma árvore, né, é a ginkgo biloba. Né? E olha, quando a gente está meio deprimido, né, meio para baixo, desanimado, não quer fazer nada, né, é assim, sempre com a prescrição de alguém, algum profissional da área, né, de fitoterapia, um médico, alguma coisa assim, né, sempre com orientação. Mas quando a gente está desanimado, né, meio deprimido, né, ginkgo biloba, né, reativa os nossos ânimos, faz movimentar o nosso sangue nas veias, faz o nosso coração bater melhor, mais forte. Né? É a árvore que resistiu à destruição da bomba atômica em Hiroshima. Né? Ela começou a brotar na frente, no terreno, né, de um templo. Ele travou de novo. Nunca a esperança. Né? Sempre existe uma saída, sempre existe uma vida brotando. Quando a gente pensa que não tem mais nada, vai brotar a vida. Olha, Rose, não dá para você ver os comentários aqui, mas tem muita coisa boa. Eu acho que não vai dar para a gente ler todos, tá? Até porque a Rose vai finalizar para a gente daqui a pouco. Mas, assim, eu acho que isso de colocar nos comentários o que para você alimenta a sua esperança, a forma que a gente verbaliza isso, coloca para fora isso, é muito bom. E que a gente consiga fazer isso mais vezes, né? Verbalizar nossa esperança para outras pessoas também. Aqui o Cassiano colocou para a gente, a Adriana Trindade também colocou a questão dos filhos, né, de querer ver eles crescerem, que a pandemia trouxe muita coisa boa de questão de começa e termina, vamos tirar muitas lições desse momento. A Patrícia colocou caminhar, a Lisa colocou a nossa roda de conversa, ó que delícia, né? Que bom que a gente está ajudando aí também. Redescobrir, né, a questão da música, a poesia, a leitura, estar junto com as pessoas. Então, tem bastante comentário, muito legal, gente. A Cristiane colocou também a questão da arte sempre, né? A arte, a música sempre motiva. Rose. Que bom né? Eu acho que é exatamente isso que todo mundo está falando. A gente precisa ter mais contato com aquilo que nos alimenta. Então, se é a música, e às vezes a gente passa o dia inteiro, uma semana inteira sem ouvir a música que a gente gosta, se é refletir sobre os objetivos, se é a arte, se é a leitura, se é fazer um trabalho manual, se é caminhar, que a gente faça. Porque às vezes a gente se distancia, né? E aí, assim, para encerrar, eu queria ler um poema, porque o poema também eu acho que nos ajuda muito, né, a gente a poder enfrentar. A palavra nos ajuda muito, né? Então, a palavra tem um poder também de elevar ou de destruir. Então, por isso que a gente precisa ser impecável com a palavra, a gente usar a palavra no sentido positivo, né? E aí, o poema, ele é uma conversa de um homem com a sua alma. E aí ele fala assim, a alma dele é alma viajeira. O poema de Daniel Lima. E ele está perguntando para a alma, aonde irás ter perguntas? Se de novo tiveres de seguir outros caminhos,
no fim desses caminhos já seguidos, aonde irás ter? Quer dizer, aonde você vai chegar? Que adianta perguntares agora, alma viajeira? Não saberemos nunca. A estrada chama, a alma chama. Andar, sair, caminhar sempre. É isto que tens a fazer, eterna peregrina. E é o que sempre em agonia vens fazendo, na insatisfeita busca de ti mesmo. Vai, pois, sem nem saber aonde caminhas. Anda, sem de roteiros indagares, que o mistério da vida, a beleza da vida, só se dá, gratuita e plena, a quem, andando sempre, ama a viagem, porque a viagem é a estrada, e a estrada é a vida. Então é isso, né? É caminhar, porque o que é o sentido da vida? É a estrada, é a própria vida, é a caminhada. Então que a gente continue caminhando, né? Esperando e andando, como diz o Vogenese. Isso aí. E aí, gente, que a gente possa ser, então, aquela mão da esperança, né? Que a gente possa, então, transformar esse verbo em homens e mulheres, como Pedro Casaldáliga fez, Dom Helder Câmara, Mandela, Martin Luther King, Madre Teresa e tantos exemplos, né, que a gente tem aí. Que nós também, quando essa pandemia toda passar, que a gente possa ser lembrado como as mãos da esperança. Rose, muito obrigada, Mauro. Falei que essa conversa ia ser muito gostosa e muito importante, né? Então, olha, estamos aí acabando novembro, né? Só tem mais alguns dias. Chega dezembro, né? Vai chegar as festas de fim de ano diferente, né? E aí a gente vai ver a nossa criatividade a mil. Vamos planejar aí já as festas, como é que vai ser? Vai de um jeito diferente, que a gente se proteja, porque a gente quer viver o ano 2021 bem, né? Então, vamos continuar nos cuidando, né? E sempre com a esperança de que em 2021 a nossa vida vai ser muito melhor, porque 2020 nos ensinou também muito. E vamos cultivar a esperança, cultivar a vida, cultivar a alegria e cultivar principalmente a amizade, que dá, né, uma amarração a todas essas outras coisas que a gente falou até agora. Muito obrigado, e obrigado, Rose, né? Muito boa a sua conversa, e continuamos à frente, quem sabe, né, a gente espera outras rodas com você também. Isso. Eu agradeço. Foi muito bom estar aqui, estarmos juntos mais uma vez. A conversa é sempre muito boa. E eu espero que todos também tenham gostado de estar aqui na roda com a gente. E vamos participar de próximas. Semana que vem tem mais, né, Salete? Opa, quarta-feira a gente espera todos vocês. Compartilhem com amigos, família e vamos esperançar pelo mundo afora. Um beijo enorme para todos vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado a participação de todo mundo, né? Até quarta-feira que vem. Um abraço. Tchau.